Meu nome é Raquel. Antes de tudo, eu vou me apresentar para vocês saberem o embasamento que eu tenho, né, para dar o curso. Bom, eu fiz faculdade de Ciências Sociais lá em Araraquara e lá no campus a gente também tem a Faculdade de Letras, né? A Faculdade de Ciências e Letras lá. Então eu fiz algumas disciplinas também de línguas em letras, né? Eu estudei na época inglês, algumas outras línguas, por causa da minha monografia, né? O meu orientador na época, ele era um pouco rígido, com bibliografia de autores brasileiros, infelizmente. Então ele me passou bibliografia em francês, em italiano, em alemão, em inglês, em espanhol. Não, eu não sei todas essas línguas. Sofri muito com alguns textos, né? Fui procurar aula, fiz aula de algumas dessas línguas, né? E não conheci interlíngua. Eu conheci ano passado, através do São Manuel, conheci o Esperanto, né? Essas línguas que a gente já ouviu falar, o Ido, que são bem difíceis, ao meu ver, né? Sempre foram bem difíceis. E aí, nesse tempo, né? Alguns meses, né, que eu conheci, foi no final do ano passado, eu comecei a estudar um pouco, né, ler a bibliografia que a gente encontra, se vocês quiserem, no site da UB, mas no final do material vai estar lá disponível e depois, né, Manuel, a gente vai disponibilizar no site, né? No site do... Isso. Tem o site aqui, bom, qualquer dúvida também vocês perguntam. Bom, é isso. Então, esse é um pouquinho da minha afinidade com as línguas. Então, vamos lá. Então, Interlingua, né, o curso básico. Benvenite, salute. Eu vou colocar um áudio para vocês e eu quero ver se vocês entendem o que ele vai falar. E eu garanto que no final do curso vocês vão saber o que a pessoa falou, vocês vão conseguir interpretar alguns textos e traduzir os textos. Meu nome é Ramiro Barros de Castro e eu habito e trabalho em Brasília, Distrito Federal. Eu sou o atual presidente da União Brasileira Pro Interlingua, UB. Em nome da UB, eu vou salutar todos os participantes do curso básico de Interlingua em Santos, promovido no Instituto Mata Verde. Eu desejo a vós todos progressos em aprendizagem e muito sucesso. Nos resta a vossa disposição em caso de dúvidas. Durante o segundo semestre, nós vamos reunir-nos em Santos para o nosso encontro de Interlingua. E eu é certo que vos vai participar. Saludos cordial. Alguém entendeu alguma coisa? Entenderam, né? Mais ou menos? Mais ou menos. Então vamos lá. O que ele falou? Eu vou colocar o áudio novamente e a gente vai lendo a tradução. Isso. Meu nome é Ramiro Barros de Castro e eu habito e trabalho em Brasília, Distrito Federal. Eu sou o atual presidente da União Brasileira Pro Interlingua, UB. Em nome da UB, eu vou salutar todos os participantes do curso básico de Interlingua em Santos, promovido no Instituto Mata Verde. Eu desejo a vós todos progressos em aprendizagem e muito sucesso. Nos resta a vossa disposição em caso de dúvidas. Durante o segundo semestre, nós vamos reunir-nos em Santos para o nosso encontro de Interlingua. E eu é certo que vos vai participar. Saludos cordial. Bom, é isso.
Bom, como ele falou aí, né? No segundo semestre vai ter um encontro de interlíngua aqui em Santos. A data ainda não está definida, mas a gente vai sempre, aliás, o São Manuel vai deixar vocês sempre a par né, quando tiver e tal, né? E seria bem legal se todo mundo pudesse participar, né? Se vocês sentirem afinidade, se vocês gostarem, mas o conhecimento nunca é demais, né? Então vamos lá. O que é interlíngua? Considere as seguintes palavras: abreviação, abdicação, abdução, abjuração, abolição, abominação, aborígene, absoluto, absorção, abstenção, abstração e acácia. Isso só palavras com A, tá, gente? Depois, senão ia ser muita coisa, né? Você as entende perfeitamente porque elas pertencem à língua portuguesa, logicamente. A gente pode não entender o significado delas, né? Algumas. Mas a gente entende que são palavras no português. Acontece que, com algumas leves alterações na escrita, essas mesmas palavras também existem em inglês, em francês, em espanhol e em italiano. Devido a isso, podemos chamá-las de palavras internacionais. Então, a gente tem um pouquinho de diferença de palavras internacionais e estrangeirismo. Vocês já ouviram falar de estrangeirismo? Não. Então, é mouse. Mouse é uma palavra inglesa que a gente usa aqui, tá? E palavras internacionais são palavras que são, aqui no caso, né, da língua portuguesa, você altera um pouquinho e tem o mesmo significado, aliás, em outras nacionalidades, tá? Entenderam? Sim, entendi. Tais palavras, baseadas principalmente no latim e na terminologia científica de origem grega, constituem um vocabulário internacional que é o autêntico meio de comunicação entre os falantes dos idiomas ocidentais. Então, todos os idiomas ocidentais vêm de origem do grego ou do latim. Gente, essa primeira parte vai estar tudo disponibilizado no site, é tudo de bibliografia da UB, então não precisa anotar, aliás, só se vocês quiserem, né? Bom, então essa foi a conclusão a qual chegou a IALA, Associação Internacional de Língua Auxiliar, uma associação de linguistas europeus e americanos empenhados na busca de uma língua auxiliar internacional que servisse como língua ponte nas relações internacionais. Então, a interlíngua ela foi criada por linguistas, tá? Não foram pessoas aleatórias que sentaram, vamos inventar uma língua. Não é isso, tá? A serviço desse riquíssimo vocabulário, foi posta uma gramática reduzida, espelhada na evolução da linguagem humana, que tende sempre mais à simplificação. Então, por quê, né? Antigamente a gente falava voz me ser, depois foi você, hoje em dia é VC, né, na internet. Daqui a pouco a gente não precisa, a gente já manda emoji, né? A gente uma mãozinha assim. Então aqui, eles pensaram nisso, que é muito legal e que facilita bastante pra gente, né? Porque a tendência é essa mesmo. E aqui a gente consegue atingir, ao meu ver, tá? Os jovens. Porque hoje em dia, essa é a comunicação deles, né? E assim, em 1951, nasceu a Interlíngua, com a publicação das suas duas obras básicas, que são Interlíngua, English Dictionary, que é o dicionário de inglês para interlíngua, e a gramática de interlíngua. Eu gosto bastante da gente pensar no contexto histórico. O que estava acontecendo nessa época? Por que as pessoas resolveram fazer isso, né? Isso não está no material, eu não encontrei motivo, né, para as pessoas terem feito, mas eu gosto sempre de analisar o que estava acontecendo naquela época. Bom, ao longo das décadas de 30 e 40, linguistas de diversas universidades europeias e norte-americanas analisaram juntos alguns projetos de línguas auxiliares internacionais, a fim de avaliar qual deles poderia ser viável caso o mundo decidisse adotar uma língua comum de intercâmbio que fosse planejada em vez de étnica. Eu penso por quê, né? Por que você precisa adotar uma língua
que todo mundo entendesse, né, o porquê que eles pensaram nisso. Então, aqui o contexto histórico. Eu vou falar ao meu ver, os três pontos mais importantes que estavam acontecendo no mundo e no Brasil, logicamente, nessa época, entre a década de 30 e a década de 40. Então, entre 36 e 39, né, nos Estados Unidos, o Roosevelt dá início ao New Deal, então um plano de recuperação econômica após a quebra da Bolsa de Nova York, em 29, né? Por isso, muitos que foram contemporâneos a esse período a denominaram a pior década do século XX, já que começou com a Grande Depressão e terminou com a guerra. Tá vendo? A gente também tem aula de história aqui, né? Não é só interlíngua. Então, nos Estados Unidos, a gente tem que pensar, Estados Unidos é a maior potência, né? Ele estava passando por uma crise econômica gigantesca, né? Bom, e aí, já na Europa, né? Os movimentos totalitários. Então, começou a eclodir também em outros países europeus, com o Mussolini na Itália, o Salazar em Portugal, o Francisco Franco na Espanha, o Stalin na União Soviética e o Hitler na Alemanha. Então, estava um colapso no mundo, né? E no Brasil foi a Revolução, né? Revolução de 30, o movimento que chega ao poder encabeçado pelo político gaúcho Getúlio Vargas. Em 32, inicia a Revolução Constitucionalista, organizada pelo Estado de São Paulo, que exige, entre outros pontos, a constitucionalização do novo regime. O movimento é derrotado, mas força a convocação da Assembleia Constituinte em 33. Em 34 foi quando promulgou a nova Constituição, né? Chega ao fim a política do café com leite e tem o início do Estado Novo em novembro de 39, em 37. E acabou as eleições, né? Foi a época do Getúlio. Então, nesse momento aí, né, quando eles criaram a interlíngua, pensaram em vamos fazer uma língua onde todo mundo possa se comunicar, ao meu ver, isso é uma opinião pessoal, eu acho que não foi nada, acho que a gente não pode romantizar muito, né? Estava acontecendo, né? No mundo inteiro estavam acontecendo coisas importantes, né? Bom, voltando. O que é interlíngua? Os projetos mais famosos até então eram o Esperanto. Vocês conhecem o Esperanto, o Cineflexione, o Ido, o Ocidental? Alguém já ouviu falar? A gente ouve mais falar do Esperanto, né? Eu, particularmente, não conhecia os outros. O Ido eu conhecia, mas é uma língua extremamente difícil, ao meu ver, porque ela é uma língua artificial. Então, são palavras que eles, sei lá, deve ter um contexto, né? Eles inventaram, exato. Essa é a diferença da interlíngua. A interlíngua tem um porquê, né? A entidade que patrocinava esses linguistas era a IALA, né, que eu falei para vocês, e tinha sede nos Estados Unidos. Após alguns anos, chegou-se à conclusão de que nenhum desses projetos de língua era suficientemente adequado para a finalidade que se propunha. Porque é difícil pra caramba, né? Você imagina uma pessoa da China, sei lá, vai estudar inglês, já tem dificuldade, né? A gente, né, os brasileiros, a gente tem dificuldade em estudar italiano. Italiano acho que até menos mal, né, porque é uma língua neolatina e tal. Mas o alemão, o inglês, né? Então, o Esperanto, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, cheguem em casa, dá uma procurada lá, Esperanto, vocês vão ver que é bem difícil. Bom, a essa altura, a IALA já trabalhava com algumas alternativas de gramática e vocabulário e já tinha definido que a melhor forma de construir uma língua internacional incluía o aproveitamento da herança cultural greco-latina, comum às línguas do Ocidente e presente também, ainda que em menor proporção, em línguas de todo o mundo. Então é isso que eu acabei de falar para vocês. Tem um porquê
da interlíngua ter nascido do jeito que nasceu, né? Eles pegaram, aqui ó, herança cultural greco-latina que é comum às línguas do Ocidente. Então é muito fácil, por isso que vocês entenderam tudo que eles falaram. Então uma pessoa na Itália também, o que o Ramiro falou, né? Uma pessoa na Itália, ela vai entender também do mesmo jeito que vocês entenderam. Uma pessoa na França, uma pessoa nos Estados Unidos, na Espanha, tá? Bom, então, em 51 foi o Alexander Gold que ele foi eleito, né, o diretor da IALA, e foi bem nessa época que nasceu. Bom, vocês têm dúvida, gente? Eu tô pincelando, né, para vocês, não é nada. Bom, uma palavra adotada em interlíngua se é comum a pelo menos 3 desses idiomas: inglês, português, espanhol, italiano e francês, tá? Se a palavra for comum a só 2 desses idiomas, então eles vão buscar lá no alemão ou no russo, tá? E aqui eu peguei um trechinho lá do texto, que é: se ainda assim não forem encontradas uma palavra adequada, escolhe-se uma palavra do latim ou de alguma das línguas de controle, que são aquelas lá que eu mostrei para vocês. Esse último recurso mostrou-se necessário para certas palavras gramaticais, como pronomes, preposições e conjunções, que são muito diferentes de uma língua natural para outra, ainda que se trate de línguas da mesma família. O procedimento não se limita a palavras de origem greco-latina. Palavras como vodka ou sushi, que é o que eu falei para vocês do estrangeirismo, né? Do mouse. Cadê? Me perdi aqui. Por exemplo, fazem parte de interlíngua porque foram adotadas pela maioria das línguas de controle. Então, essas palavras do estrangeirismo, elas fazem parte de interlíngua, tá? Não vai ter uma outra palavra para você falar sushi. Essas línguas, por serem amplamente estudadas em diversas partes do mundo, atestam a internacionalidade de determinada palavra. Portanto, a interlíngua é uma língua auxiliar internacional, elaborada por linguistas profissionais, baseada na existência de um vasto vocabulário comum, compartilhado por línguas de grande difusão mundial, em especial ocidental. Tá bom? Alguém sabe para que serve a interlíngua? Por quê? Criaram, né? Oi? Para unir os países, não só para isso. Para facilitar a comunicação. Isso, para facilitar, além de unir, você facilita, né? Imagina que maravilhoso. Você vai viajar para a Espanha, para os Estados Unidos, você conseguir se comunicar com aquela pessoa, né? Então, basicamente, para o intercâmbio entre pessoas que falam diferentes idiomas, independente de purismo linguística ou correção gramatical. Bom, e os benefícios, né? Para mim, o primeiro de tudo é a nossa cabeça. Então, a gente está sempre treinando, né? A gente está sempre colocando a nossa cabeça para funcionar. E os desafios, né? De estudar uma língua nova, né? E aqui, o estudo da interlíngua ajuda a conhecer melhor a nossa língua materna. Talvez pareça estranho que consideremos esse benefício da interlíngua como o primeiro, mas ele é de grande importância. Em nossa língua materna, há muitas palavras interlinguais. Aprendendo interlíngua, nós aprendemos simultaneamente seu sentido preciso, sua origem, seu lugar no vocabulário e seu uso correto. Em muitas línguas, há dicionários de palavras estrangeiras. O estudo da interlíngua, em um nível mais alto, o substitui. Né? Então, para a gente estudar outra língua, a gente precisa conhecer a nossa, né? Então, a gente vai estudar inglês, você vê uma palavra lá, book. O que é book? Você vai ter que saber o que é aquilo na sua língua. Eita! Na sua língua primeiro, né? Então, além de estudar uma língua nova, você vai se aperfeiçoar na sua língua. A interlíngua é um instrumento excelente para
aprender como estudar outras línguas. Então, nossa, ficou pequeno essa, né? A primeira e talvez a maior dificuldade dos estudos de línguas é que, começando nossos estudos, identificamos a noção de língua como a nossa língua materna. Então, você olha, o que ele quer dizer aí é aquele baque que dá quando a gente... você vê uma palavra em alemão. Você está comparando. Por que dá esse baque? Porque você está comparando com a sua língua, com o que você entende, né? E na interlíngua não tem isso. Porque você lê, você já entende. Né? Nem que seja um pouquinho, assim, você acho que eu sei um pouquinho o que é isso, né? Precisamos de tempo para descobrirmos que a nossa língua materna e a estrangeira têm alguns traços comuns e outros completamente diferentes. Na interlíngua eu excluiria essa parte de completamente diferentes, porque é bem fácil de entender, né, o que está escrito, porque vai ter o português ali. Se você não entendeu aquela palavra, o contexto você vai entender. E assim a gente consegue adivinhar qual que é a palavra, né? A interlíngua dá uma chance para todas as línguas, dá uma chave, aliás, para todas as línguas neolatinas e até para o inglês. A interlíngua, como uma língua latinesca, é semelhante às línguas neolatinas. Isso quer dizer que quem sabe interlíngua pode tornar-se capaz de ler textos nas outras línguas neolatinas com um mínimo de fadiga, mínimo de esforço, e até mesmo no caso de textos científicos em inglês. E por que disso? Por que a gente consegue ler? Porque lembra lá no começo que para uma palavra ser adotada na interlíngua, ela precisa estar em ao menos 3 idiomas dos idiomas de controle. Então é por isso que a gente entende. Essas são algumas dos benefícios, né? Tem inúmeros. Tem um texto só falando dos benefícios da interlíngua. Bom, isso é a parte menos legal de você aprender uma língua nova, e ainda mais uma língua que ninguém nunca ouviu falar, né? Então, por isso que eu achei importante pelo menos passar isso para vocês. Estou passando um pouquinho rápido, porque eu sei que é menos legal. Então, o alfabeto. A gente vai começar do beabá, igual na escola. O alfabeto, para quem não conhece, e a pronúncia dele. Alguém se arrisca? Não? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, ninguém se arrisca. Não com vergonha. Eu vou ler, depois vocês vão ler. Parece italiano. Parece italiano. Por que parece italiano? Exatamente. Prestou atenção. Parabéns. Então vamos lá. A, B, C ou C. Eu vou ler rapidinho, depois a gente vai voltar, tá bom? Todo mundo. D. Percebam aqui, ó, o acento. Não é da, é D, é fechado. D, E, F. O G é G. A ou H. I, J, K, L. Percebam que aqui tem 2 L's para enfatizar o L no final. L, M, N, fechado. O, P, Q. E, não se fazer. S, T, U, V, W. Alguém lembra do W em alguma coisa? Algo parecido? Espanhol. Quem falou espanhol? Em espanhol, W. Em espanhol, W é W. X, Y e Z. Difícil? Eu acho bem intuitivo ele, porque depois eu vou passar para vocês, mesmo se você falar no D, no lugar do D, se falar um D, a pessoa vai te entender. Isso que é o lindo dessa língua.
A pronúncia tem a pronúncia correta, lógico, mas eles não colocam como uma obrigatoriedade você pronunciar daquela forma. Eles colocam como uma sugestão, tá? Vamos todo mundo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, X, exato. Não é X, é X. X. Isso, gente, é a pronúncia da letra sozinha. Não é que numa frase, uma palavra que, sei lá, começa com X, você vai falar o X, né? Você vai ler a palavra, tá? Não é difícil, é? É muito parecido com o português, né? Se eu falasse pra vocês, se falasse S, vocês vão saber que letra é essa, talvez? O G, vocês vão saber que letra que é essa? O Zeta. Zeta é fácil. Zeta é qual? Z. Vamos lá. Então aqui, vamos fazer as pronúncias em algumas palavrinhas, tá? E isso daqui são algumas observações, tá? Então o E soa como E, mas em sílaba tônica pode soar como E. Isso é um pouquinho chatinho, né? Então aqui, ó, valer, festa. Então como que a gente fala essa palavra? Se na sílaba tônica pode soar como E. A sílaba tônica aqui é o ler. Valer. Então aqui ele fala, ó, pode soar, não é obrigatório. Então tudo bem você falar valer, mas você pode falar valer. E festa, ou festa. Festa. Tá bom, uma festa. O O soa como O, mas em sílaba tônica pode soar como O. Então, como? Valor. Sílaba tônica. Porta. Ou valor, ou porta. Mas, esse pode soar aqui, eu acho que fica mais bonitinho. Valor. É um valor. E o porta fica bonito, né? Fechado. Bom, o C soa como K antes de A, O ou U. É informação aqui. Mas soa como antes de E, I e Y. Opcionalmente com S, pode ser S ou S. Entenderam a diferença? Não? Ela não entendeu. Você pode falar, vamos ver aqui. Aqui, ó. Centro. Você que entendeu. Você pode falar ou centro ou centro. É opcional esse som do T na língua, tá? Centro. Então aqui como que a gente fala casa? Som de K. Casa. É igual. Curso. Tá antes do quê? Curso. Coisa. Centro. Centro. E cifra? Cifra. Ou cifra. Eu gosto de colocar o T, que eu acho mais chique. Você coloca centro. O D soa sempre como D puro. D. Jamais com G, que é o que a gente fala, os cariocas falam, né? G soa sempre com
gutural, que é o G, né? Mesmo antes de E e Y. Germano, como que fala? Germano. Germano. Gelato. Gelato. Guitarra é fácil, né? Guitarra é guitarra. O grupo GI, antes de vogal e no sufixo AG. Gente, essas palavrinhas são meio chatas, né? E seus derivados têm o som de J. Opcionalmente, pois, né? Passade ou passagem, né? Como? Passagem ou passagem? Com o D, né? O D. Viajar. Porque aqui você não vai falar viajar. Né? Viajar não, viajar. Parece um liguijar. Altermercado. Oi? É, isso. Coraggioso. Você não vai falar coraggioso. Coraggioso. Isso lembra muito o italiano, né? O italiano, eles usam muito, né? Isso a gente... Não. Mangiare. Beleza? Gostaram do Mangiare, né? O Sérgio gostou do Mangiare. Essa última palavra aí? Leger. Vou fechar o porta. H é aspirado como inglês, mudo nos grupos RH, TH. No grupo PH, ambas as letras têm o som de F. Farmácia, gente, a farmácia antiga. Né? L após a vogal nunca deve ser pronunciada a U. Mal. Né? Porque a gente tem muito essa mania, né? Mal. É mal. Mal. M em português, após vogal, possuem som anasalados, né? Pelo nariz. Mas em interlíngua, essas duas consoantes são sempre claramente pronunciadas. Não é ó, a gente fala campo, né? Aqui é campo, canto, tá? E olha aqui, ele colocou um acento para mostrar, esse acento não existe, tá, gente? Mas ele coloca esse acento para a gente saber a pronúncia exata. Campo. Tá? QU, oi? Isso. Eles pronunciam, é diferente, ela falou dos cubanos, né? Eles não não fazem pelo nariz. Anasalam, isso. Eles abrem, é tudo aberto a pronúncia deles. Onde eu parei? No QU, né? QU nesse grupo, a vogal é U e sempre sonora, como nas palavras qual, tranquili, frequentemente, ota, mas pode ser muda nas palavras que e que, e nas terminações que. Anque, não é anque. E olha, aqui ele fala de novo, pode ser. Tá bom? Pode ser. Tudo bem se você falar anque. Mas é anque, né? R, aqui eu esqueci de colocar, que já é outro, tá? O R. R soa sempre como encarno, né? Quer inicie palavra, quer nos grupos RH e RR. Então R pra gente é fácil, R é som de R, tá? Usando a garganta. S, entre as vogais, soa Z. Gente, é muita informação nessa parte, né? Mas o bom é que lembre-se que pode ser, eu gostei disso. S entre vogais soa Z, mas nos demais casos como SS, mas nunca soa como X ou J, né? Casco, não. É casco, vespa, festa, mesa. Aqui também o X é mais carioca, né? Que eles
colocam esse festa, vespa. Mesmo, é isso aí. O T soa como em português, jamais tem o som de tio. A gente fala assim, né? Tio. Ó, tio. É tio. É tio. É tio. T antes de vogal, não sendo o I tônico, soa como si ou si. Nacional. Aqui não é, seria a sílaba tônica, né? Então é nacional ou nacional. Se esquecer de colocar o T, fala normal, dá na mesma. Nacional ou nacional, né? Prudência. Ou prudência. Porém, sempre tem um porém, garantia só como em português. Não, porém. Não é garantia, é garantia. Difícil até aqui? É mais difícil que inglês? Não. É mais difícil que italiano? Pelo que vocês já leram na novela são italianas às vezes. É mais difícil que espanhol? Acho que alemão não é, né? Não, dá pra entender. O W soa como V em palavras de origem germânica. Wagon é V. E na Alemanha também é assim, é som de V. E soa U nas palavras de origem britânica. West. Então é fácil, né? Quando a gente identifica isso daqui é origem britânica, vai ser aquele estrangeirismo, tá? São palavras que não são, né, de origem portuguesa, ou é sempre inglesa. Então sempre vai ser West. Aqui ele colocou britânico porque, né, Estados Unidos foi colônia do britânico. Oi? Para nome serve também. Washington. Mas Wanda, tem nomes que é Wanda, né? Ai, que bonitinho. Depois de tudo isso, vocês lembram como a pronúncia das letras? Vamos lá? Esqueci tudo. Esqueceu? Ó, tem até aqui o desenhinho para vocês lembrarem. A. Como que é A? Como que é B? B. C. D. E. F. Como? F. F. G. G. H. Boa. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. E agora? Como? Como que é o W? Como? W. Dupla, isso. Ó, gente. E o X? X. X. Y. E? Z. Ó, ela falou zeta. Tudo bem? Tudo bem, isso. Pode ser. Pode ser. Caramba! Passou um pouquinho. Olha só. Mas foi bom. Gente, é muito difícil. Então, isso aqui tem que treinar, mas vocês vão perceber, como que a gente vai fazer. A primeira aula é sempre meio mais maçantinha, né? Mais chatinha, assim, né? A primeira aula a gente então vai fazer, né, um alfabeto. A gente escutou um áudio, né, do Ramiro. A gente conseguiu identificar o que o Ramiro falou. Na segunda aula a gente vai começar a ficar legal. E a gente vai começar a falar de pronome, a gente vai começar a falar de verbo, de substantivo, a gente vai começar a fazer frase, a gente vai começar, na última aula a gente já vai estar falando interlíngua a todo mundo. Pergunta só interlíngua. A